Bom dia, na graça e na paz. Hoje é 25 de maio, terça-feira. Tudo bem com você, meu amor? Como é que você acordou? Você mãe, você mulher. Deus tem um carinho tão especial, né? Que pensa na mulher com sabedoria, faz coisa extraordinária, né? Ela sabe fazer tudo na sua casa. Ela consegue, né, ser mãe, trabalhar fora, muitos em casa, cuidar do lar, cuidar daquilo e ainda correr para ver o que vai fazer de misturinha pro almoço. É lindo demais, né? Como é que tá você, amor? O que está acontecendo com o mundo? Onde vamos chegar, né? Será que encontraremos um porto seguro? Parece que a maldade está dominando tudo, não é mesmo? Será que existe esperança para o planeta? Há uma saída para mim e para você? Sabemos que algo maravilhoso está para acontecer. Será o maior acontecimento da história que desenha a mais linda esperança que vai amanhecer. Então prepare-se, porque coisas grandes você vai ver, vai acontecer no nosso planeta e principalmente porque a Escritura de Deus não falha. E nós vamos presenciar, estamos para ver coisas grandes, a maior esperança, sem dúvida, em ter um contato com Deus e ter intimidade com o Senhor. Como está a tua intimidade com o Senhor, amada? A palavra do Senhor diz em Salmo 107:1, rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos que Deus é bom, mas Ele é bom para aqueles que não fazem abominação, que fira a sua santidade. Deus ama o pecador, ama, mas Ele abomina o pecado praticado pelo pecador. Isso faz a diferença entre quem serve e os que não servem ao Senhor. Basta ligar a televisão, amada. Ouvimos coisas tão terríveis que você diz, uma pessoa tem coragem de fazer isso? Nós sabemos que existe, desde que ali no Jardim do Éden, quando Adão ouviu ali Satanás, que entrou em forma de uma serpente, falou com Eva, falou com Adão, ainda disse, vocês não podem comer de nenhuma árvore dessa. Ele disse, não podemos, só daquela ali que não, do conhecimento do bem e do mal. E ali ele fez a cabeça, mentiu, eles desobedeceram a Deus, comeram. E Deus tinha dito, olha, se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Eles não morreram, mas ali, amada, morreu o Espírito Santo que estava dentro do homem morreu. Ele passou a ser dicotômico, corpo e alma. Então é fácil saber a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. É preciso saber que aquele que fala e age em nome de Deus não pode ignorar as suas ordens. Por mais que Deus me ame, por mais que Deus ame alguém, por mais que Deus te ama, Ele não admite a insubordinação ou a desobediência de uma ordem dele. Temos que saber, conhecer a verdade, ler as palavras do Senhor. Muitas vezes coisas grandes, ruins estão acontecendo, não sabemos por que está acontecendo, buscamos em tantas coisas e a resposta tão pertinho de você. Está na Bíblia Sagrada, onde tem resposta, que Deus não muda em razão às tuas particularidades, ao seu choro, ao seu desespero, Ele age na palavra. Então, se você tirar um tempo para estar lendo a Bíblia Sagrada, você vai poder dizer, olha aqui, Satanás, aqui não, tá? Porque eu conheço a palavra e está dita assim. Porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. Será que você precisa mudar para se ajustar aos planos de Deus? Sonda, pede para Deus mostrar para você o que eu devo fazer para que eu entre completamente na bênção do Senhor. Lembra de Moisés? Ele ignorou uma ordem de Deus e só não foi morto porque a sua mulher interviu. Durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Está em Êxodo 4:24. É preciso ter respeito pelo Todo-Poderoso, ser agradecida,
se queremos ser abençoados. Hebreus 12, 28 diz: por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Ah, meu Deus! Então nós temos que dizer: Deus, eu preciso estar debaixo da tua proteção, mas eu preciso estar te agradando, agradecida pelo que o Senhor faz. Muitas vezes Deus expressa a sua verdade revelada através da linguagem da palavra de Deus. E nós muitas vezes, como diz, conheceis a verdade vos libertará, porque muitas vezes nós não conhecemos certas verdades que estão na palavra de Deus. Sabe, quando nós vamos fazer uma faculdade, vamos estudar, não vamos trabalhar, nós buscamos saber tudo, fazer um curso, nós queremos fazer tudo que possa dominar aquilo, na verdade. E muitas vezes nós não fazemos aquilo que possa agradar a Deus e nós possamos dominar nesse reino espiritual que nós vivemos. É terrível para o homem desprezar a vontade revelada de Deus. Mas como isso pode acontecer, pastora? Isso pode acontecer quando temos uma aparência religiosa, manifestante, assumida. Eu sou, eu faço. Porque o pecado dele é muito ruim. Eu aponto o dedo, enquanto nós temos que amar. Ou seja, ainda que Deus sinalize de forma clara e revelada, teimamos em não entender o que Deus está mostrando em nome do nosso bom nome, da nossa reputação e obediência aos ditames da minha religião. Eu estou presa nisso, eu estou fazendo, tem que ser assim. Olha aqui, se eu estou usando isso aqui, você tem que usar também. Se eu vou... Não! Deus fala através do Espírito Santo. Nesse caso, nós apontamos, nós criticamos, depois corremos lá, perdão. Veja o caso do rei do Egito. Ele se denominava um Deus para seu povo, e por ocasião da intervenção de Deus no Egito, para a retirada dos hebreus, para a terra que Deus prometeu, Faraó apontou e apostou na graça de Deus e ignorou a soberania de Deus. Tem muitos apostando na graça de Deus e ignorando a sua sabedoria. Saiba que Deus reina, Deus é poderoso. Precisamos da graça de Deus, mas precisamos igualmente levar em consideração a soberania de Deus. Deus tem poder, Ele pode mudar situações, Ele pode te trazer aquilo que você tem mais esperança. Mas nós temos que dizer: Deus, eu preciso saber a verdade em temor a Ti. O rei pedia perdão pela sua teimosia, mas não se submetia à soberania de Deus. Podemos ver isso em Êxodo 9, 27 a 28. Porque ali Faraó confessou o seu pecado aos homens de Deus, Moisés e Arão. Entretanto, continuou sendo insubmisso ao Senhor Deus. Nem sempre um pedido de perdão representa efetivamente um arrependimento. E cabe a mim e a você, amada, discernir o que Deus quer fazer na sua vida. No caso de Faraó, Moisés discerniu e disse em Êxodo 9:30: quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Eram pessoas que não temiam a Deus. E houve ali grandes coisas acontecendo. Houve as 10 pragas. Lembra da praga? Relata ali em Hebreus 10:31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Deus estava irado. Deus queria seu povo liberto. Mas aquele rei segurava o povo de Deus. E Deus teve que mexer em todo aquele lugar, mandando pragas, mandando coisas terríveis para que eles pudessem ver que Deus existe, que Deus estava no controle da vida daquele povo. Entretanto, Deus não é um avô bondoso nem rabugento. Ele é um pai amoroso que requer dos seus filhos respeito, louvor, adoração e honra. Você tem adorado o Senhor, minha querida, honrado o Senhor. O Senhor não fecha os olhos nem se vinga do mal.
Deus é santo e por essa razão ele não vai transigir quando se trata de desobediência e de respeito à sua sabedoria. Até as criaturas celestes clamam cheias de temor: santo, santo, santo. Quanto mais nós, pecadores, que temos nos prostrar diante dele. A palavra do Senhor diz: Deus não atende a pecadores, vírgula, graças a Deus, né, vírgula. Mas todo aquele que teme e pratica a sua vontade, a este ele atende. Em temer não levamos muita vantagem não, minha querida, porque o diabo teme e treme. Então nós temos que praticar. Deus atende aquele que teme e pratica a vontade dele. A este ele atende, a este ele dá resposta, a este ele muda de direção. Em volta dele e de Deus está serafins, anjos, cada um tem as asas, com duas eles cobriram o rosto, e com duas cobriram o corpo, e com as outras duas voavam. E os anjos diziam em alto voz, em alto tom: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E que meus próprios olhos viu o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Está em Isaías 6, 2, 5, amada. Será que devemos sentir medo de Deus? Não. Há uma grande diferença entre medo e temor. Medo tem o seu lugar basicamente no mundo separado de Deus. O ser humano, eu, você, minha querida, reage às ofensas, às agressões, os abalos com medo. Jesus confirma isto: no mundo passais por aflição, mas tenhas bom ânimo. Jesus venceu o mundo, você vai vencer, eu vou vencer, mas com sabedoria, com temor a Deus. O temor a Deus não é um valor terreno, mas celestial. Quando pessoas pecadoras são tocadas pela glória e pela santidade de Deus, elas reconhecem que estão sob o juízo, mas como seus amados estão sobre a sua graça, você está sobre a graça de Deus. Por isso é possível vencer o medo, aprender a confiar na bondade de Deus. Deus te ama, amada. É bom saber que Deus faz distinção entre os que servem e os que não servem a Ele. E isso não é discriminação, é justiça de Deus. Ele diz: eu ando em meio à tribulação, mas eu tiro os meus da tribulação. Tu me refazes a vida se ando no meio da tribulação. Em Salmo 138, 7. E a palavra do Senhor diz: amada, a tua luta não é contra a carne e sangue. A tua luta é contra principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestial. Portanto, Efésios 6, 13 e 14, portanto, tomo toda a armadura de Deus para que eu possa resistir no dia mal. E depois de ter vencido tudo, vou permanecer inabalável. Estou agora firme, cingindo com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Você precisa colocar a armadura de Deus, amada, que está em Efésios 6:10, para vencer o dia mal. Você sabe que dia que é o dia mal? Não sabe? Então tem que ficar pronta para vencer e vencer e vencer. Querido Deus e amado Pai, a palavra do Senhor diz em temer ao Senhor, em praticar a sua vontade. Eu coloco agora essa família, essa casa, essa amada que está ouvindo a palavra, a colocar o seu lar na tua presença, Senhor, para que o Senhor entre com o teu poder, com a tua honra e possa trazer mais do que vitórias em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amada. Seja tu uma bênção. Eu sou a pastora Fátima Rodrigues, eu sou da AMAR, Associação de Mulheres que Ama Resgatar. Beijo no teu coração.